Esse vídeo vai ser um pouquinho longo, provavelmente. Eu pensei em dividir, mas não, eu quero fazer logo, porque eu acho que são filmes relevantes. Eu usei um critério assim, tipo, filmes que são raros. Eu não vou falar, tipo, óbvio, tipo, Matrix. Alguns eu tenho certeza que todo mundo praticamente já conhece, mas eu tenho certeza que tem que não interessa quem seja você, vai ter alguns que você não viu ainda. Eu dei preferência para filmes que eu considero raros e que simplesmente marcaram a minha vida de alguma forma, que eu não consegui esquecer, que eu acho relevante. Porque muita gente vem me indicar filmes, O Homem Bicentenário, 2001, Odisseia no Espaço, aquele Into the Wild, né, uma história real de um cara que foi pro mato. Muitos filmes as pessoas vêm me indicar e filmes que eu já vi, aquele Revolver, né? Vários filmes que também estão nesse mesmo clima de raridade, que tem uma mensagem super interessante, super legal, mas que eu simplesmente não achei tudo isso, sabe? E esses filmes que eu vou falar aqui são filmes que eu veria outra vez, se fosse o caso, gostei muito. Vai ter alguns que vão ficar de fora, que eu também gosto muito, como Black Swan, Cisne Negro, achei maravilhoso, mas enfim, eu não ia falar, mas já tô falando. Então, só pra dar um exemplo, tem vários filmes que eu gosto muito, que não vai dar pra por aqui, senão ia ficar uma lista enorme, infinita. Vai ter uns 40 filmes aqui, mas é daqueles que eu mais gostei na minha vida, que eu considero imperdíveis e que eu recomendaria para qualquer pessoa que assiste o meu canal. Então se você assiste aqui, curte as minhas ideias, você vai com certeza gostar desses filmes que eu vou falar aqui. Mas já que vai ficar longo mesmo, eu quero fazer alguns agradecimentos. A Amanda Coutinho veio me visitar, ela mora na Inglaterra e veio aqui na cidade recentemente, e ela me presenteou com esse exemplar maravilhoso do Bhagavad Gita, todo em inglês, maravilhoso para as minhas práticas do idioma. Gostei muito, muito obrigado, Amanda. E não foi só isso, a Amanda também me deu outro presente aqui maravilhoso, que foi esse Kindle, que já veio com capa já. E nossa, isso aqui vocês não têm noção do quanto que é sensacional. Eu tenho todos os meus títulos aqui. Eu tenho aqui, ó, 13 páginas de livros que eu tenho aqui. Eu tenho quase 150 livros aqui nesse Kindle. E é uma coisa sensacional, ele já tem dicionário, ele é feito com células de tinta de verdade, então ele só não tem luz própria, mas ele é maravilhoso para ler. E realmente isso aqui é uma coisa que vai mudar minha vida, vou passar a ler muito mais com isso. Eu vou poder ter acesso a muito mais livros, que eu não tenho espaço para pôr os livros que eu gostaria. E enfim, assim, mais uma coisinha que eu quero mostrar aqui. Outra vez, muito obrigado, Amanda, foi um presente maravilhoso. Olha para onde vai o dinheiro do patrocínio aqui, ó. Paguei uma nota nisso aqui, comprei na Amazon. Não tem português ainda, ele é todo em inglês. Eu não posso nem abrir aqui, senão vai dar problema. Mas é o My Big Toe, do Thomas Campbell. Comprei e já tô lendo. Separei aqui, tô lendo ele. Ele é 3, né? 3 em 1, então eu tô lendo tudo ao mesmo tempo, que é o meu jeito. E tá simplesmente sendo uma experiência incrível. E nesse embalo também de praticar inglês, acabei vendo muito filme. Tenho visto muito filme, tenho ouvido música, inclusive, coisa que eu nunca fazia. Não tem momento melhor do que esse agora na minha vida para fazer esse vídeo sobre filmes. E como o meu canal não é necessariamente um canal sobre cinema, e eu devo isso a vocês, eu vou fazer um videozão imenso aí sobre filme, né? Vamos ver se vocês aguentam aí, que o negócio é maçante. Parar de enrolar e começar logo, né? Senão vai ficar 2 horas de vídeo. Esse filme é um dos filmes que eu mais não consigo esquecer, assim, que mais marcaram a minha vida. Já falei dele aqui anteriormente no canal. É aquele velho enigma do The Egg, né, daquele vídeo que eu também citei. Ele sabe de onde ele veio, mas e os outros, né? Ou seja, ele é uma singularidade. Se você quer um exemplo de singularidade, de manifestação filosófica, de questão filosófica de singularidade, é esse filme. Eu considero um filme obrigatório, é um filme que eu vi 2 vezes e provavelmente ainda vou ver outra vez. Eu simplesmente adorei. Trata de viagem no tempo, tudo que é relacionado à viagem no tempo eu gosto, eu me interesso. Viagem no tempo, ficção científica no sentido de... extraterrestre eu também gosto muito, mas tem alguns que viajam, mas é questão de futurologia, sabe, invenções no futuro, vai ter vários aqui. Mas enfim, não vou ficar demorando muito em cada filme, senão isso aqui vai ficar imenso. Eu só queria avisar vocês aqui que não vai estar nada em ordem, tá? Não tô começando pelo menos pior, pelo melhor, é tudo aleatório aqui, tudo de qualquer jeito. São apenas os filmes que eu considero relevantes e não necessariamente um é melhor que o outro, tá? Na verdade todos que eu coloquei aqui são bons. E a ordem tá aleatória, simplesmente. E tem vários gêneros também. Esse filme, na verdade, ele é um drama suspense. Ele na verdade, esse filme, Mientras Dormes, né, o título em português é Enquanto Você Dorme, ele é atormentador, sabe? É um filme de horror mesmo. Você pode até considerar um filme de terror. E só veja se você tiver estômago forte, porque isso aqui vai mexer com a tua cabeça.
Eu dei uma atenção especial pra esse filme, eu fiz questão de colocar ele aqui, porque ele foi um dos únicos filmes que mexeu com as minhas vísceras. Que eu fui, você vai vendo o andar do filme e aquilo mexe com você fisicamente, que quando você vê você tá agoniado de um jeito. E pra mim que sou durão, frio, um réptil, eu falei, isso aqui não é normal. Então eu fiz questão de colocar aqui, porque um filme que mexe comigo fisicamente no nível que esse mexeu, merece a minha atenção. E com certeza, se você gosta de ter essa sensação, se você acha isso interessante, você deve ver isso aqui também. Relatos Selvagens é um filme que eu vi por indicação do Leandro Carnal, né, que eu vi numa palestra dele, ele comentou, ele simplesmente adorou. É um filme que recebeu nota 10 no canal Meus Dois Centavos e é simplesmente perfeito, é um filme maravilhoso. Você pode começar a ver do final, que não tem problema, ele não tem, é uma ideia muito diferente. Mostra situações cotidianas, mostra o ser humano nu e cru, como o ser humano é, a que ponto ele pode chegar de insanidade mesmo no cotidiano. Com certeza vai prender a sua atenção também. É uma ideia nova, é por isso que me chamou a atenção. É uma ideia nova pra filme, eu nunca tinha visto nada igual. Selfless, eu não sei como tá o título em português, ou se é esse mesmo. A história desse filme é basicamente assim. Um cara tá velho, vai morrer, e ele encontra uma tecnologia que vai transferir a consciência dele pro corpo de uma pessoa jovem. E esse cara que é jovem doou o corpo dele para essa empresa que vende corpos, porque ele precisa ajudar a filha que tá morrendo, de uma doença terminal também. Só que aí quando ele entra no corpo desse cara mais jovem, ele começa a pegar ele tem que tomar uma pílula para ele não ficar atormentado pelas memórias do dono do corpo antigo. Aí ele tem problemas com essa pílula e ele começa a ser atormentado pelas memórias antigas e ele começa a ir atrás. Ele fica curioso, porque ele não sabia que era assim, enganaram ele. E ele vai lá, ele descobre aquilo tudo, que na verdade ele fica com dó dele, a mulher vê ele e não sabe que não é o marido dela, que é outro cara na mente dele. Então é uma coisa sensacional. E o cara vai descobrindo e vai pegando a empatia pela família do cara que era dono do corpo dele antes. E a história se passa nesse sentido dele querendo fazer o que é justo, sabe? E é simplesmente maravilhoso, porque tem dois elementos que eu adoro, que é futurologia, tecnologias novas do futuro, questão de consciência. Filmes que abordam a consciência eu vejo, não interessa, eu adoro. E esse aqui é um que eu considero excelente. Bom, Sem Limites é clichê. Todo mundo já viu Sem Limites, eu duvido que tenha alguém aqui no meu canal que não assistiu esse filme. É simplesmente maravilhoso, obrigatório, se você não viu ainda, veja ontem, tá? Ele vai mexer com o potencial humano, vai tratar de consciência, mente, capacidade intelectual, até poderes psíquicos no final é abordado. É simplesmente incrível, não vou nem falar muito porque já é muito conhecido. Eu só coloquei Harry Potter porque marcou a minha infância. Quando eu era jovem eu li todos os livros, simplesmente adorei. Na minha opinião, uma das melhores adaptações de livro para cinema é Harry Potter. É simplesmente incrível, a história arquetípica é simplesmente maravilhoso. Eu sempre vou gostar de Harry Potter, é uma paixão que eu tenho, então coloquei aqui porque marcou minha vida realmente. Transcendência aborda a consciência de uma forma, e inclusive é uma questão que eu fui ver um pouco recentemente, que é a questão da religião das máquinas, né, que eu li no site de Gnose, que é a possibilidade de a tal da singularidade, que o ser humano vai chegar numa etapa do seu desenvolvimento que ele vai transcender a sua fisicalidade, essa coisa de ficar velho e morrer. Ele vai transcender isso através da sua conscienciologia. O que as religiões buscam? Transcender a morte, né? As religiões buscam aliviar as pessoas do medo da morte. E esse filme vem mostrar uma coisa que talvez não esteja tão distante assim no futuro, a possibilidade de transcender isso através da tecnologia, entendeu? Trocar a religião pela tecnologia. Por isso que na Gnose eles chamam isso de religião das máquinas, e tem até uns caras que levam isso muito a sério mundo afora. E esse filme é feito nesses moldes. E apesar de muita gente não ter gostado, eu gostei. Eu não coloquei Lucy aqui nessa lista, mas eu também gostei muito de Lucy. Só que esse eu gostei. Esse filme saiu na mesma época que Lucy e não ficou tão famoso quanto Lucy, mas eu achei esse filme muito melhor. Apesar que teve umas coisinhas assim nada a ver, por exemplo, no final, se ele quisesse, ele tinha dominado tudo, mas ele deixou enfiarem o vírus nele. E eu falo mesmo, tá? Inclusive, se você tá vendo aqui e você não quer spoiler, não assista, porque eu vou falando. Eu vou tentar não estragar os filmes, tá? Mas eu tenho esse problema. É bem provável que eu vou estragar alguma coisinha. Mas é porque eu preciso falar, senão não faria sentido eu fazer um vídeo pra falar dos filmes aqui. Mas enfim, esse filme também é um que muita gente já viu, imperdível, simplesmente maravilhoso. Esse filme, Triangle, ele foi indicado por uma pessoa que veio nos comentários. Eu fiz um filme, não sei se foi sobre efeito Mandela, não sei, realidades paralelas. Eu não lembro o nome do cara que indicou esse filme, mas eu agradeço muito, tá? Você que indicou, você vai lembrar se você ver esse vídeo. E eu comecei a ver esse filme, né? Uma mulherzinha com machado, o chão cheio de sangue.
eu comecei a ver meio com dó, assim, falei, vixe, vai ser aquele filminho de terror, de estripar as pessoas, né? Vai ser aquele filminho que eu não gosto, sabe? Porque filme de terror é pra assustar as pessoas. E é muito difícil alguma coisa me assustar, então eu nem perco meu tempo. Eu não sinto nada vendo filme de terror. Filme de terror me excita tanto quanto um homem pelado na minha frente, eu não sinto nada. Mas tem gente que adora. Eu comecei a ver esse filme, achei que era isso. Mas daí fui vendo, e o filme começou com esse tom. Começou com esse tom de terror e tal, e eu tava quase desligando. Mas daí aconteceu uma coisa que eu vi que mexia com um paradoxo de realidades paralelas. Já começou a ficar interessante. E conforme vai chegando no final, fica mais interessante ainda. E o ato final desse filme fez meu queixo ir lá no chão. Falei, nossa senhora. E esse é um filme que me deixou pensando dias naquilo, naquela ideia. Falei, mas como? Porque é aquela coisa do loop também, do predestinado. Entendeu? E eu acho essas ideias simplesmente maravilhosas, entendeu? Lida com a questão de tempo e também com realidades paralelas. E é um filme que talvez eu até veja de novo no futuro, porque é uma ideia que precisa ser trabalhada, é uma coisa que, uma espécie de paradoxo, sabe? É o tipo de coisa que eu simplesmente adorei, simplesmente amei esse filme, é um filme novo, e eu recomendo que veja quem se interessa por esse assunto de universo, de realidades paralelas também. Cara, eu coloquei Tron nessa lista, porque foi um filme que marcou tanto a minha vida. É tanta simbologia nesse filme. E na ocasião que eu assisti, eu tava tendo uma experiência psicodélica com psilocibina. E eu praticamente entrei na história. Eu era o cara. E eu fiquei apavorado, porque nesse filme ele tem uma luta. Ele tá na iminência de uma luta. É dentro de um jogo e tal, mas ele sabe que ele vai ter que lutar contra o cara do mal. E eu praticamente entrei naquilo, e eu achava que era eu que ia ter que passar por aquilo. Foi tanta simbologia na minha cabeça que eu nunca consegui esquecer. E tem toda uma questão religiosa, porque o cara fala, eu criei esse mundo virtual e eu criei essas criaturas à minha imagem e semelhança. Entendeu? Então, o cara é como se fosse Deus, o que criou o mundo de Tron. E aí ele colocou o filho dele lá dentro para salvar aquele mundo, que é como se fosse o nosso Jesus. Então é um filme que mexeu muito comigo, tem muita simbologia, inclusive gnóstica, e eu recomendo, caso você não tenha visto ainda, mas é um filme muito famoso. Até recomendaria para você olhar ele com outros olhos também, que é a primeira vez que eu não tinha visto ainda, mas eu ouvi falar dele e falei, é uma bobagem. E quando eu fui ver, me surpreendeu um pouco. E principalmente o ato final do filme mostra o desenvolvimento de um jovem tomando responsabilidade, entendeu? Um jovem se tornando maduro e assumindo os negócios da família. Então tem uma pegada, porque tem toda essa coisa de videogame, né? O povo acha que videogame é coisa de criança. Então o filme passa essa mensagem de amadurecimento, que eu achei muito interessante. Não é um filmezinho meia boca, é um filme que eu considero bastante interessante. O título brasileiro desse filme é O Universo num Olhar. E ele é muito interessante porque ele aborda o tema reencarnação de uma forma muito tocante, científica, inclusive. E é claro que é ficção científica, né? Não está aqui para provar nada. Mas ele aborda de um jeito que vai te tocar profundamente. Mesmo que você não seja reencarnacionista, mesmo que você não acredite em reencarnação, o filme não vai tentar te empurrar a goela abaixo, ele vai te sugerir, tá? E é uma forma muito interessante porque é um drama e mexe realmente com a gente, é um drama emocionante. Não é um filme de espiritualidade forçada, entendeu? Que vai te... Se você não é um cara espiritual, você não se preocupe, é um filme que eu considero para todos os tipos de público. E é uma coisa linda, é de uma sutileza que é simplesmente maravilhoso. Eu recomendo para todos também esse filme. A Hospedeira foi um filme que eu adorei, porque trata a questão extraterrestre, os extraterrestres, entre aspas, invadindo a Terra de uma forma que eu ainda não tinha visto, né? Eles precisam usar o corpo dos humanos, ou seja, os extraterrestres chegando como consciência, porque muitas pessoas quando pensam em extraterrestres, elas já pensam em nave espacial e homenzinho verde, sei lá, homem cinza, né? Mas nesse filme os extraterrestres eles são como se fossem espíritos, né? Eles são consciências, então eles usam o corpo das pessoas. E eu achei isso maravilhoso, como se fosse até uma quebra de paradigma. E todo o decorrer do filme eu não considerei cansativo, eu considerei super interessante que o extraterrestre, ela fala eu sou a peregrina, né? Ou seja, uma alma extraterrestre que vem de muitos milênios já, madura, e ela entra no corpo da menina e começa a compartilhar o corpo da menina, aquela consciência, e aí ela vive os dilemas da menina terrestre, e é uma coisa que também nunca tinha visto nada igual, gostei muito e recomendo bastante. Esse aí é o Feitiço do Tempo, com o Bill Murray. E é simplesmente maravilhoso. Eu também adoro essa ideia. Vai ter outros filmes aqui com essa mesma ideia, que eu vou falar mais pra frente. É simplesmente maravilhoso porque é aquele dilema da reencarnação, né? O teste do retorno de Nietzsche, né?
que você vai voltar e vai ter a mesma vida. E aí, foi bom ou foi ruim? E esse filme, é claro que a maioria das pessoas já viram, mas vai ter outro aqui que são com essa mesmíssima ideia. Cara, eu não canso de ver isso. Eu posso ver 50, 100 filmes com essa mesma ideia que eu vou gostar. Porque eu simplesmente adoro isso. Porque a chance de você fazer uma coisa diferente, e principalmente nesse filme, por exemplo, o cara aprende a gostar daquilo. Apesar de ser todo dia a mesma coisa, ele passou talvez um milênio ali vivendo todo dia o mesmo dia, ele aprendeu a gostar. E ele aprendeu e aí, só quando ele aprendeu a gostar e aceitou e desenvolveu a partir daquilo, é que o dia foi pra frente. Mas vamos continuar que vai ter outros com essa mesma ideia e esse todo mundo já viu. O Segredo do Zohar, The Zohar Secret, é um filme com o mesmo ator que fez The Fontaine, A Fonte, que também é sobre Cabala, não tem nessa lista The Fontaine, que eu não achei tão relevante assim, mas ainda assim é muito bom, recomendo. Mas esse aqui não dá pra não assistir. Você tem que ver esse filme. Porque ele vai abordar a reencarnação e a jornada existencial de uma consciência. Não só como pessoa, mas uma consciência. Uma jornada de evolução, entre aspas, de uma consciência. De uma forma que eu nunca tinha visto antes. É como até o Renan do Red Pill falou. Tem tudo a ver com as questões do todo, né? Tem uma cena, inclusive, que ele ainda é uma alma antiga, mas ele foi projetado pro futuro. E ele vê um filme passando num projetor e ele não sabe se aquilo é real ou não. E ele sai correndo porque ele fica desesperado, porque ele tá vendo a própria vida dele num projetor. Mas ele viajou no futuro, então ele é de um tempo que não existia nem eletricidade. Então ele viu aquele negócio sendo projetado, a vida dele passando num projetor, né? E ele ficou desesperado e tentou correr, porque ele achou que aquilo estava acontecendo de verdade. Daí o cara fala pra ele, olha, a sua vida é assim, você acha que as coisas estão acontecendo, mas é só uma projeção. Então tem muita mensagem, é um filme muito rico, vai te acrescentar muito e é um filme simplesmente obrigatório. E pra quem não sabe, o Zohar é um livro, né, da Cabala Judaica, se eu não estou enganado. E tem até eu até postei no meu canal já, tem uma série de vídeos, tem um canal no YouTube que é o curso do Zohar, né? E é simplesmente muito interessante, é para quem já tem a mente, a consciência lá em cima, nessa questão de unificação, que vai conseguir absorver essas ideias de melhor forma. Okay? O Ex Machina é mais um filme sobre inteligência artificial e essa coisa de futurologia, invenções do futuro. E ele vai abordar a questão da independência da inteligência artificial, como que isso pode se tornar uma ameaça. É um filme que foi muito aclamado. Eu tava meio não querendo ver, mas acabei vendo e gostei muito. Realmente a forma como abordou a questão da inteligência artificial ficou muito interessante. O final também deixa pensando bastante coisa. E simplesmente recomendo, é mais um filme desses sobre o futuro que eu recomendo e também é muito famoso, tenho certeza que muita gente já viu. O Grande Truque eu também a maioria já viu, eu simplesmente adorei. Eu vi esse filme há muito tempo atrás, é o primeiro filme onde eu vi a participação do Nikola Tesla. No futuro tem vários que ele aparece também, tem até aquele que eu inclusive detestei, que é um dos espiões aí, que eu esqueci o nome agora. Aparece o Nikola Tesla lá no final. E eu achei muito legal, tipo, o Nikola Tesla se tornou uma figura mitológica, folclórica, né? O pessoal tá colocando ele nos filmes e isso é maravilhoso. Mas afora isso, esse filme, eu fui assistindo ele despretensioso também, sem esperar muita coisa. E quando chegou no final, eu comecei a ver coisas que eu falei, meu Deus! E na época eu nem sabia nada de mecânica quântica, eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Sabe, pensamento fora da caixa, uma coisa que, pra mim, eu fiquei assim... perplexo, não sabia nem o que pensar. Aí muitos anos depois eu fui entender o que estava acontecendo ali e simplesmente marcou a minha vida. E só quem assistiu vai entender um pouco do que eu estou falando. Se você não viu ainda, veja que é um filme obrigatório. Esse A Partida é um filme japonês que ele vai abordar a questão de funeral, né? Esse carinha japonês, ele ficou desempregado e ele está passando uma situação muito difícil e ele arruma um emprego para limpar mortos, para preparar os mortos para o velório. E o filme trata justamente disso, do tabu da morte, de como que é essa coisa de lidar com a morte. Principalmente se você perdeu uma pessoa, um ente querido recentemente, esse filme vai lhe fazer muito bem, porque ele vai te ajudar a amadurecimento com essa coisa de lidar com a morte, que é um processo natural que faz parte da vida. Todo o drama do personagem principal é lidar com essa coisa da morte. Inclusive, no Japão, todo mundo tem... Quando ele falava que que esse é o trabalho dele, que ele trabalha na funerária, limpando gente morta, preparando pessoas para o funeral, todo mundo, que coisa horrível, né? Mas... ele começa a descobrir que isso é uma coisa que faz bem pra ele, que torna ele espiritualmente mais evoluído, mais maduro. Inclusive, eu não vou contar o final, mas é muito bom, tá? E vejam, porque faz muito bem, principalmente se você é uma pessoa que mais madura, né? Porque tem gente que não vai querer nem ver pra evitar o contato com a morte. Mas se você já superou essa barreira, veja o filme que vai lhe fazer muito bem. Incêndios é um filme que eu comecei a ver o filme também sem esperar muita coisa, mas quando chegou no final me deixou de boca aberta. Eu não vou contar, porque se eu contar qualquer coisa eu estrago o filme, tá? O prazer do filme, mas
Ele é um drama daquela coisa da cultura muçulmana islâmica, dos radicais islâmicos, tá? Principalmente dos lugares que estão em conflito, né? Você vai ver muito disso. E principalmente ele vai colocar você diante de um drama familiar e até mesmo existencial com relação às relações familiares, mãe, filho, irmãos, que vai te deixar de boca aberta. Eu acho, talvez você nunca tenha visto nada igual, talvez, algumas pessoas já terão visto. No meu caso, eu realmente fiquei muito esperado, é uma coisa que me colocou pra pensar, sabe? E eu simplesmente recomendo, eu não posso falar muito senão eu estrago. Esse filme é Ilha do Medo, o título em português, Leonardo DiCaprio. E também vai te fazer pensar com relação à questão da sanidade mental, a filosofia da sanidade mental. Se eu falar muita coisa também estrago o filme, porque é um dos filmes que o final entrega tudo. A maioria eu tenho certeza que já viu. Saiu não muito longe do filme A Origem, né? Não muito distante. Eu vi A Origem primeiro e depois vi esse. E eu recomendo porque o final vai te surpreender. Apesar que eu, quando assisti, eu já imaginei o final. Talvez aconteça isso com você também, mas não vai estragar o prazer do filme. Vai continuar interessante. E vai fazer você refletir sobre questão de sanidade mental, que é basicamente isso. Não tem muito o que dizer, não. Mas é um filme também obrigatório. Se você se interessa por questão de consciência, de psicologia, você vai se interessar muito. A Área Q é um filme de extraterrestre. Filme de extraterrestre eu assisto todos os que eu encontro. Muitos não são bons, mas esse eu considero bom. Ele se passa no Brasil, né? Tem até o Murilo Rosa, tem atores brasileiros e americanos. E é um filme com uma ideia muito interessante, que também surpreende em várias partes. É simplesmente um filme de extraterrestre bom. Você deve ver, que eu acho que vale muito a pena. Um Método Perigoso vai te contar a história de Freud e o Jung, né? Tem um outro filme que conta a história de Freud e Jung, que é Jornada da Alma, mas não é tão bom. Esse aqui vai ter cenas de sexo aí, vai abordar sadomasoquismo. É um filme muito interessante, muito gostoso. Eu vi uma vez, depois vi de novo com a minha ex-namorada. E ela não queria ver, mas depois que ela viu, ela ficou também pensativa, porque não tem como não ficar. Inclusive, eu coloquei pra ela assistir, porque a gente estava discutindo questões íntimas de sexualidade. E eu queria explicar pra ela uma coisa que tem nesse filme, sobre maturidade sexual. E esse filme me ajudou muito também na questão de maturidade sexual. E provavelmente vai te interessar, se você tem sensibilidade e interesse por esse tipo de tema. Esse filme trata desse tema sexual de uma forma muito interessante. E principalmente se você é fã de Jung, como eu sou, da história de Jung, ou do Freud, apesar que eu não gosto muito do Freud, mas esse filme tem os dois e é muito caracterizado. Eu simplesmente adorei. Esse A Presença pode ser considerado um filme espírita, mas também pode ser considerado um filme de terror. Não é um filme muito famoso. Você vai encontrar, mas apesar disso, você vai encontrar ele no YouTube para assistir, pelo menos tinha antigamente. E ele é um filme com um nível de suspense muito alto também, que mexeu comigo bastante. E principalmente aborda a questão espiritual dos assediadores espirituais, né? Pessoas no mundo, consciências no mundo espiritual que influenciam pessoas vivendo no mundo terrestre. Vai abordar isso de maneira muito madura, muito clara, sem enfeitar. E eu considerei muito interessante e muito realista. Apesar de para alguns pode ser fantasioso, mas eu considerei muito realista. E se você também gosta de um filme de terror e suspense, você vai adorar. Que como suspense ele entrega também. Ele entrega bem a encomenda. Ágora, com o título brasileiro de Alexandria, vai nos contar a história de Hipáfia, né, que já foi falado pelo Hélio Couto, já foi exaltado pelo Carl Sagan na série Cosmos. E é simplesmente maravilhoso. Vai mostrar nu e cru como era a realidade da cidade de Alexandria. Vai reconstruir a cidade de Alexandria com a sua biblioteca e tal. E vai mostrar também o drama de Hipáfia, mas muito com pano quente para não assustar o povo, né? Mas dá para ter uma boa ideia da importância que teve Hipáfia, de quem ela era, inclusive sem muita hipocrisia, que ela também não era a santidade em pessoa, mas foi uma pessoa brilhante, um ser iluminado. E vale muito a pena, você conhecendo Hipáfia ou não, você deve ver isso, porque é cultura, né? Vai te acrescentar muito em conhecimento. Esse filme Ark é original da Netflix e ele é a mesma ideia do Feitiço do Tempo. O cara toda hora acorda e a situação está se repetindo. E ele tem uma máquina que faz um loop quântico, né, que é uma máquina que causa uma distorção no espaço-tempo. E ele ficou preso naquilo e fica toda hora voltando a mesma coisa. Só que aí tem um pessoal, um grupo que tá com ele como refém. E ele começa a perceber que no meio daquilo alguns são aliados, outros são inimigos. E aí o mais legal de tudo, no começo é um cara que tá consciente do loop. Toda hora ele acorda, então ele começa a ficar super poderoso, né? Porque ele sabe, cada movimento ele sabe tudo que vai acontecer. Só que daí outras pessoas também começam a ficar conscientes na história.
E no final praticamente todo mundo tá consciente. Então é muito interessante, porque se no Feitiço do Tempo era só uma pessoa e o outro também, no Limite da Manhã do Tom Cruise, que eu vou falar depois, só tem uma pessoa consciente do loop, nesse todos ficam conscientes. Então a coisa fica muito interessante. Só que o final eu achei ruinzinho, mas mesmo assim vale a pena ver pela essa ideia do tempo, que eu adoro filme que fala de tempo, porque o tempo é uma coisa que nós não entendemos. Então esses filmes eles são uma tentativa de compreender o tempo, de compreender leis da física. Então eu acho um esforço louvável, maravilhoso. O Contato é a adaptação do livro do Carl Sagan, né, que é um filme também de extraterrestre, mas onde não aparece nenhum extraterrestre. É engraçado que muita gente quer colocar o Carl Sagan como um cara ultra cético, ateu, mas ele escreveu um livro extremamente espiritualizado. Esse filme é extremamente espiritualizado, é uma mensagem espiritual muito forte, muito tocante, muito dramático, e é simplesmente lindo. É um filme que quem assiste vai marcar para sempre. E você deve ver porque o roteiro é impecável, original. Eu achei simplesmente maravilhoso, também obrigatório. Cara, Ender's Game, eu simplesmente adorei esse filme. Mexeu demais comigo. É um filme de ação, é um filme de criança, é um filme até infantil talvez, mas eu simplesmente adorei. Inclusive eu baixei os livros em inglês, que agora eu tô praticando, para eu ler no Kindle. E, cara, eu simplesmente adoro essa história. Eu sempre quis ver a continuação, mas foi cancelado no cinema. E eu fiquei com dó, porque, na minha opinião, esse filme é muito melhor do que Jogos Vorazes, Divergente. É muito melhor do que Maze Runner, infinitamente melhor. Mas eles deram continuação para essas porcarias e não deram para Ender's Game. Ender's Game é perfeito. A questão militar do filme é impecável. E a história, o personagem, você compra aquilo, você se identifica, é muito legal. Como pode não ter continuação? Eu vou ser obrigado a ler o livro porque eu quero saber o que vai acontecer. Principalmente as questões de... É um filme muito maduro, entendeu? As questões de física, de relatividade, de hierarquia, a questão psicológica, do como que os eventos no filme afetam o personagem, fica muito bem retratado. Eu simplesmente adorei esse filme. Tipo, você tem ali uma criança, que inclusive esse personagem, esse ator que fez o Ender, eu simplesmente adorei ele. E ele vai fazer um outro filme agora sobre fantasia, como se fosse uma Alice no País das Maravilhas, mas é ele que é o protagonista. E de fantasia também e tal. E eu simplesmente adoro esse cara. Adorei a história, fiquei apaixonado e recomendo demais que você veja, porque mexeu comigo e provavelmente vai mexer com você, porque ele não poupa você, ele te mostra os dramas psicológicos como realmente são, e eu adoro esse tipo de coisa. De Olhos Bem Fechados, foi indicação do Hélio Couto, e realmente de olhos bem fechados é porque tem o pianista, né, que levam ele para tocar de olhos vendados, ele tem essa habilidade de tocar de olhos vendados, então levam ele para festas, onde tem rituais, etc. E algumas vezes não fecham direito o olho dele e ele consegue enxergar o que está acontecendo ali. Então tem uns rituais muito interessantes aí de sacrifícios humanos, de sexo, orgias. E o filme vai tratar desse tipo de coisa que raramente alguém ousa falar. Stanley Kubrick, né, o roteirista problemático. É um filme que eu também considero muito interessante. É suave, não tem nada demais, mas o tema do filme é muito delicado e muito raro. Eu até hoje não encontrei nada parecido. Se você conhece, me recomende que eu quero ver. Olha, esse filme do Gandhi não é qualquer filme. É um filme de 1980 e poucos, 89 talvez, 1989. Porque e ele tinha no YouTube. É um filme de 3 horas, mas tiraram, removeram, não tem mais. Ainda bem que eu baixei. É simplesmente maravilhoso. Agora tem um outro no YouTube de 2 horas e pouquinho que eu nem quis ver. Não é tão bom quanto esse. Esse aqui é o filme bom. É simplesmente incrível. Quem é fã do Gandhi, é a história do Gandhi. Uma coisa que mais me emocionou é que no começo do filme eles falam que a nossa juventude, quando ver esse filme, que deu muito trabalho para fazer esse filme, eles falam, um esforço muito grande, quando a nossa juventude assistir esse filme, eles não vão acreditar que uma pessoa desse nível viveu nesse planeta nos dias atuais, que viveu junto com Hitler, né? Que não faz tanto tempo assim. Então é difícil acreditar que uma pessoa com esse nível de consciência viveu nessa época. E é simplesmente incrível. Se você não viu ainda, veja. Eu assisti 2 vezes, é muito raro eu ver um filme 2 vezes. E eu choro demais, é dramático, eu me emociono demais. Porque, cara, é uma mensagem assim que te coloca no centro do seu universo. Pra você pensar o que você é, qual é o seu lugar no mundo. O Gandhi talvez seja o maior. É por isso que o Hélio Couto usa ele como exemplo, né, de consciência, sabe? De quando você se pergunta assim, o que fazer? Qual é a minha missão? Assista o filme do Gandhi. O Gandhi é um cara que se entregou. Eu vou fazer o que tem pra fazer. E fez. Então, Gattaca também foi indicação do Hélio Couto. Ele trata de um futuro, né, também sobre tecnologias futurísticas, que eu adoro. E nesse caso sobre experiências genéticas.
E uma das coisas que eu mais gostei foi que o cara que não tinha, eu não vou contar nada do filme, mas é maravilhoso, você tem que ver, se é que não viu. O que eu mais gostei é que o cara que não tinha modificação genética tinha uma motivação, né, assim, aquilo, eu gostei daquilo, que sempre competindo com o outro que tinha modificação, ou seja, que tinha vantagens genéticas, e chegando inclusive a ganhar. Então o filme é maravilhoso em vários aspectos, a questão da ficção científica, da futurologia, muito bem abordado, e a questão dramática também, que faz você acreditar mais em si mesmo e acreditar no personagem. Tudo isso ficou muito bom, é um filme que eu achei muito lindo e recomendo demais. O título em português do Source Code é Conta o Tempo. É aquele também sobre viagem no tempo, que tá o loop, sempre volta e retorna. E nesse caso, ele tá num trem, né? E ele precisa impedir que o trem... Na verdade eu esqueci, faz muito tempo que eu assisti. Mas é um filme que também recomendo muito para quem gosta dessa questão do tempo, novamente abordado de forma bastante interessante e surpreendente. A Esposa do Viajante no Tempo é um filme de romance. Ele é um filme romântico, dramático, mas também trata de viagem no tempo. E ele é muito interessante por ser bastante realista no aspecto dramático e também científico. E nesse filme o cara não tem controle. Tipo, ele viaja no tempo sem querer, compulsório. E é dramático, e é romântico, e é comovente. Principalmente ele comove porque o cara tá o tempo todo no esforço de continuar com a pessoa que ele ama, mesmo sem conseguir controlar as viagens no tempo. Então vale muito a pena esse filme, é um filme lindo. O Homem do Futuro também vai falar sobre questões de tempo, é um filme que me surpreendeu. Eu achava que seria um filme despretensioso, de comédia, mas no final ele vai falar até de mecânica quântica, então é um filme que me impressionou demais. Recomendo pra você, se você gosta de viagem no tempo. Não, O Preço do Amanhã é o título em português, Justin Timberlake nesse filme. Simplesmente maravilhoso também. Engraçado que na Netflix ele tá com a nota muito ruim, mas esse filme é maravilhoso. Não entendi o que aconteceu. O pessoal não soube apreciar. Foi indicação de um amigo. É um filme onde aborda várias questões. Não só, apesar de O Preço da Manhã e o nome do filme é In Time, não é muito assim sobre a questão do tempo. Na verdade esse filme é uma abordagem política, né? Que é um futuro onde o tempo é dinheiro. Então tem pessoas que vivem milhões de anos e tal. E a abordagem do filme é mais política do que qualquer outra coisa, mais sociológica do que qualquer outra coisa. Mas eu achei a ideia simplesmente brilhante. Eu adorei ver o filme, também vi 2 vezes. E é uma ideia única também, nunca vi nada parecido. E com certeza vale a pena, porque você não vai achar nada como isso. Se achar, me indique, porque eu vou gostar de ver. Inception, A Origem, também é um filme único no seu modelo. Se existe outra coisa parecida, com certeza não é tão bom. Eu considero A Origem, eu sempre falo que é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida, talvez o melhor, se eu parar pra pensar bem. Vai falar sobre sonho lúcido, é o único filme blockbuster, fodão assim, que vai falar rasgado sobre sonho lúcido. Então é simplesmente maravilhoso, um ícone, um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Não tem muito o que falar, todo mundo já viu. Algumas pessoas falam que eu pareço o Capax, né? Que eu uso muito óculos escuros, acham que eu pareço o Capax. É um filme sobre extraterrestres, também é uma abordagem única. Você não vai ver nada parecido com isso, é simplesmente perfeito. Tem muita gente que não viu esse filme ainda. Veja ontem, um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. A trilha sonora desse filme é incrível, eu até tenho ela baixada. É incrível, simplesmente incrível. E é o extraterrestre, o cara que se diz ET, e o psiquiatra que acha que ele é louco. E passa o filme inteiro aquele dilema, o cara tentando provar que ele é louco e ele não tá nem aí, ele tá fazendo o que ele tem que fazer. Ele aceita, ele se submete aos exames, ele não tá nem aí, porque ele sabe, ele tá tocando a vida dele normal. E ele fala, eu vou embora tal dia, e ninguém leva ele a sério. E chega no dia, ele vai embora mesmo, e todo mundo fica é simplesmente incrível, sabe? É um filme que te convence que um extraterrestre, é claro que não é nada baseado em história real, é só uma história, ficção, mas ele te convence mesmo de que baixou um extraterrestre no planeta Terra, e ele passa mensagens lindas de expansão da consciência. Nossa, é um filmaço. Se você não viu, veja ontem. Eu coloquei Kung Fusão, porque é um filme que também marcou. Cara, eu vi tanto. É um filme de comédia, tá? E de artes marciais. Quando eu era jovem, eu adorava filme de artes marciais. Eu assisti Ong Bak, Jet Li, eu assisti quase todos. O Grande Mestre, Ip Man, eu assisti quase todos também. E esse filme marcou a minha infância. Cara, eu assisti tantas vezes esse filme que eu decorei até as falas. Se tem alguém assistindo perto de mim, eu vou falando o que os personagens vão falar. E eu simplesmente adorei, porque foi uma inovação em efeitos especiais. Eu simplesmente amei esse filme, como comédia, como ação, como luta. Não tem muito o que falar, simplesmente adorei. Se você quer rir um pouco e você gosta de artes marciais, assista esse filme. Dark City é um filme que eu também... recomendação de um site gnóstico, mas o cara lá do Terra Oculta, que é um canal que eu vou falar... Talvez eu até tente entrevistar ele aqui no canal.
ele indicou esse filme. E ele vai lembrar muito Agentes do Destino, que eu não coloquei nessa lista. Que, na verdade, esse filme... E aqui eu vou estragar o final, desculpa, mas eu tenho que falar. E também tá meio implícito, então não vai estragar tanto. Mas ele é um filme antigo, 1998, um ano antes de Matrix. São extraterrestres que capturaram humanos e levaram para uma base no meio do espaço onde eles fazem experimento. Só que ninguém sabe que aquilo é uma base extraterrestre. Aí um cara começa a ficar consciente. E aí ele chega no outro e pergunta assim: você sabe onde fica a praia, não sei das contas? Ah, sei sim. Então onde é? E ninguém consegue se lembrar. As pessoas nem percebem que não lembra. Aí o cara faz uma pergunta pior ainda: você lembra qual foi a última coisa que você fez na luz do dia? Ninguém nem percebe que esqueceu. Porque esse lugar é só noturno, não tem luz do dia. E as pessoas nem percebem, eles ficam vivendo um loop eterno, sempre à noite, e ninguém cai a ficha. Ou seja, pode estar acontecendo isso agora, que as pessoas também não perceberiam. Aí toda noite, quando dá meia-noite, esses seres extraterrestres vão e implantam novas memórias na cabeça das pessoas. E ela muda a personalidade completamente. Um dia o cara é pobre, outro dia ele é um milionário. E eles manipulam tudo, mas tudo mesmo. Eles fazem uma casa virar uma mansão. Tudo com o poder da mente, assim. Eles manipulam tudo, entendeu? Eles conseguem. Eles saem voando. Cara, é sensacional. Eu não sei como que eu não vi esse filme antes. Você precisa muito ver esse filme, porque é maravilhoso, uma ideia única também. E o cara não tem medo de ser estranho e de ser chocante. E ele mostra mesmo. É simplesmente brilhante. É como se fosse o Agente do Destino, mas muito mais rasgado. Os caras têm poder supremo, então eles manipulam tudo. Eles transformam a cidade completamente, mudam tudo e as pessoas não percebem. Até que um cara se torna consciente e também começa a ter o poder que eles têm de manipular a realidade, que é o personagem principal. E aí a coisa começa a ficar muito interessante. Assista, você vai amar, com certeza vocês vão gostar. Frequencies é um filme que vai abordar uma nova maneira de compreender o universo. Eu achei ele um pouquinho dificinho. Eu achei que ele podia ser um filme mais fácil, mas ele é um filme que força, ele quer ser dificinho, tá? Mas mesmo assim não deixa de ser interessante. O pessoal que curte essas coisas de frequência, né, energias, vai simplesmente adorar. E a cena final do filme, pelo menos na minha opinião, falou muito sobre taoísmo, essa coisa do Tao, o princípio taoísta. Não tem muito o que falar, até porque é um filme bem complicado, mas vai entregar o recado, seja quem for você vai entender a questão. Até porque essa coisa de frequência não é uma coisa tão simples, nós ainda estamos entendendo isso. E com certeza vale a pena, é praticamente obrigatório se você se interessa por essas coisas aí de energia, né, de compreender a realidade. E é um filme realmente muito bom. Não saiu inteiro aqui a capa, infelizmente, mas é Listening. O título em português é Os Ladrões de Memórias, algo assim, Ladrões de Mente. Eu achei esse filme muito interessante. Uns caras inventam, de novo, tecnologias legais. Os caras inventam uma tecnologia para ler a mente dos outros, né? E o que é mais legal desse filme é que, assim, passa o drama do filme, eles inventando a tecnologia, papapá. Aí o final, vou falar um pouquinho do final, desculpa. Eles compram a tecnologia deles, né? Meio que forçam eles a vender. E aí eles estão trabalhando numa sala onde cada um tem um aparelhinho na cabeça e todo mundo sabe o que o outro tá pensando. Todo mundo não, tipo, mas os caras fodões que controlam tudo sabem o que todo mundo tá pensando. E aí só que eles têm uns planos ambiciosos assim de controlar a humanidade inteira. E o cara, que é o principal criador da tecnologia, ele não acha isso legal, porque ele acha que isso é uma violação da liberdade humana. Então ele começa a ter pensamentos de impedir a expansão dessa tecnologia. E logo o dono percebe que ele lê a mente de todo mundo. Como ele percebe que ele vai ter problema com esse negócio de querer impedir a expansão da tecnologia, ele não vê outra saída. Ele foge e vai pro Tibete aprender meditação para controlar os pensamentos. Então ele volta e todo mundo fica tentando ler a mente dele e ninguém vê nada, porque ele tá zero, free, ele tá zen. Ele vem com a cabeça raspada, tudo sério assim. Maravilhoso, porque vai abordar a questão budista mesclado com essa coisa de tecnologia futurística. Simplesmente maravilhoso. E não vou falar o final, até porque é meio esquisitinho, mas com certeza vale a pena ver. Simplesmente maravilhoso. Campo dos Sonhos foi a indicação do Hélio Couto. Ele vai abordar o tema sincronicidade. E na verdade esse filme é incrível demais, até de pretensão, né? Ele vai abordar a espiritualidade, mas não é só. Ele vai abordar a espiritualidade escancaradamente, vai mostrar espírito rasgado. Mas ele vai mostrar também uma questão de como a sincronicidade, como que os eventos sincrônicos podem afetar a vida de uma pessoa. Então o cara começa a perceber de que nada acontece por acaso na vida dele. É como se tudo que ele tivesse feito a vida inteira e ele estava na pior, né? Estava fracassado. E ele começa a fazer as coisas de acordo com a intuição, como se fosse.
E todo mundo achando que ele tá louco, e daí no final, no último instante, tudo dá certo. Tudo acontece porque tudo tinha que acontecer. É maravilhoso. Na verdade, esse filme, apesar de falar muito de espíritos, né, mostrar espíritos, ele fala, a mensagem maior é sobre sincronicidade. E é um filme que também é obrigatório. Esse aqui é No Limite do Amanhã. A mesma ideia do Feitiço do Tempo, né? O cara tá numa guerra, na verdade ele foi atacado por um extraterrestre e ficou no sangue dele o sangue do ET. E os ETs, eles são muito evoluídos lá da quinta dimensão, eles podem viajar no tempo. Então ele também ficou com esse poder, ele ficou preso no loop do tempo. Toda vez que ele morre, ele acorda e é o mesmo dia. Aquela ideia. Eu posso assistir 1000 vezes, 1000 filmes assim, e eu vou adorar todos. E esse filme, apesar de muita gente não ter gostado, eu simplesmente adorei, porque é a metáfora da reencarnação, de novo, que é o que a gente vive, de ficar preso e toda hora tem que nascer nessa merda. Então é muito interessante, esse filme é só ele que fica consciente, mas ele é obrigado, ele é um cara normal, não entende nada de batalha, de estratégia, mas ele se vê obrigado a virar um mestre comandante. Ele acorda, revive milhões de vezes até aprender estratégias de guerra, de combate para poder lidar com o extraterrestre. Então chega a ser exaustivo, entendeu? E simplesmente maravilhoso. Esse filme vai ser muito difícil de vocês encontrar. Deu muito trabalho para mim achar. Foi recomendação de um site gnóstico também, é Nothing. É basicamente dois amigos, dois bobões, dois retardadinhos, bem abaixo da média mesmo. Do nada some a casa deles. Eles têm muitos problemas assim. Eles estão com a casa deles para ser demolida. Eles estão endividados, eles estão na pior. De repente tudo somem. E quando eles abrem a porta tá tudo um branco assim. É um filme bem viagem na maionese mesmo, mas vai abordar uma questão filosófica muito séria de vazio existencial. Na verdade tem muitas questões gnósticas, filosóficas nesse filme que vai te fazer refletir muito. E ele também é um filme meio de comédia, mas ele é principalmente um paradoxo que vai fazer você ficar pensando. É um filme fora da caixa, é um filme completamente fora da realidade cotidiana. Eu tenho certeza que você nunca viu nada parecido. Se viu, indique que eu vou ver, porque eu vou gostar. E o final é muito inusitado. Alguns vão achar idiota, mas é inusitado, não tem como negar. Não tenho como falar desse filme, porque é diferente de tudo que eu já vi, não tem nem como fazer comparação. Simplesmente assista. Eu tenho curiosidade, se você encontrar, é um filme difícil de encontrar, e eu tenho curiosidade de saber a opinião de quem mais assistiu esse filme, que até hoje eu não conheci ninguém que assistiu esse filme. Então se você assistir, eu vou gostar de saber a sua opinião. The Physician, eu achei que era a história de um físico, e na verdade, mas durante o filme todo trata da história de um médico. Na verdade, esse filme ele é tão incrível. Ele fala de como nasceu a medicina no planeta Terra. É uma história de como surgiu a medicina no planeta Terra. E muito mais não, é uma história de como, não como nasceu a medicina. É uma história de como se desenvolveu a medicina e de que como a medicina, o curandeirismo, que nada mais é do que a curiosidade do ser humano de buscar soluções para o problema e principalmente de compreender a realidade, porque a medicina é para quê? Para preservar a vida, para cuidar da vida. E a vida faz parte da realidade, é o elemento central da realidade. O filme fala, é claro que é só um pouquinho no final, mas dá pra ficar clara a mensagem. O filme vai mostrar como que essa curiosidade de compreender a realidade virou física. Por isso que é The Physician, porque o físico é o cara que quer compreender a realidade. Então é a história de um carinha que perdeu a mãe dele, começa a virar curandeiro, mas bem nas coxas. Aí ele conhece uns caras mais sérios, que estuda também, começa a virar um erudito, começa a estudar, vira um curandeiro respeitável. E começa a construir as bases do que é. Não é o Hipócrates, se não me engano, que é o pai da medicina, não é ele. Mas ele começa a construir as bases do que seria a medicina, do que hoje a gente chama de medicina. Mas ele, no final, a própria curiosidade dele de compreender a realidade torna ele um físico. Ele é conhecido como físico. Então é maravilhoso, é simplesmente também um filme obrigatório, vai inserir na sua cabeça uma ideia mais profunda de como se desenvolveu o conhecimento humano, e é uma história linda, é muito bonito o filme, e ele vai se passar na época da peste negra, então também vai colocar uma visão muito clara e muito explícita de quão horripilante foi viver naquela época em que tinha milhões de pessoas morrendo todos os dias por uma coisa banal, mas que não permitia o cara achar a cura, porque se ele tentasse abrir um corpo para olhar, para examinar, para aprender como funciona o organismo humano, ele já era necromante, né? E já queriam crucificar e matar porque ele era um herege. Então como que foi rompida essa barreira, o que o cara teve que fazer para conseguir se desenvolver no sentido de entender a natureza e buscar a cura para doenças, mesmo tendo que passar por cima desses dogmas e desses atrasos na mentalidade humana. O filme é muito bom, você deve ver, se você tem interesse nisso, veja. Acabou finalmente, ficou longo pra caramba, desculpem por isso, mas
Vou demorar muito para fazer outro vídeo sobre filmes, provavelmente. Talvez eu faça mais um sobre livros também no futuro. Eu espero que tenham gostado. São todos filmes que são os melhores que eu já vi. Eu só coloquei aqui os tops e os que eu considero mais raros. É claro que tem alguns aí que todo mundo já viu, mas eu tinha que falar porque realmente marcaram a minha vida. E é sobre mim, né? Eu tô aqui falando das minhas experiências. E bom, é isso. Chega, já tá longo demais. A gente se vê na próxima. Outras coisas eu falo em outros vídeos. Tchau, tchau.